capa do Metrópolis.com. Agora sim, em 7 horas e 38 minutos, vamos falar do grande assunto do dia. Ontem foi a vez do presidente e candidato à reeleição à presidência da República, Lula, participar da sabatina da TV Globo. E segundo informações, antes da sabatina, ele teria sido orientado pela equipe da campanha a descolar a imagem dele das investigações contra o filho, Fábio Luiz Lula da Silva, Lulinha. Mas, por mais de 15 minutos, da abertura da sabatina para frente, César Tralli e Renata Vasconcelos focaram em Lulinha. Depois abriram para as perguntas realmente sobre propostas, foram ali para o caminho econômico, sobre metas fiscais, depois perguntaram de eleições e terminaram ali com segurança pública. Mas boa parte da entrevista, da sabatina, o presidente Lula, que não dá muitas entrevistas, né, não tem dado muitas entrevistas para a Globo, ontem acabou sendo uma entrevista, né? Além de uma sabatina eleitoral, acabou sendo uma entrevista e a Globo aproveitou para perguntar muito sobre o caso do Lulinha. Vamos começar a analisar, então, tudo que o presidente Lula falou ontem? Eu chamo agora o cientista político Murilo Medeiros, que vai estar com a gente aqui para comentar sobre tudo isso. Murilo, é sempre um prazer. Muito bom dia. Bom dia, Natália. Prazer é meu. Bom dia a todos. Bom, era óbvio que seria a sabatina mais polêmica até hoje, porque hoje tem Flávio Bolsonaro. Então, os focos também estarão totalmente voltados para a noite de hoje, para acompanhar tudo que o Flávio vai falar. Mas do Flávio a gente fala mais para frente. Vamos falar do Lula, que foi esse primeiro candidato dos dois aí, que são os principais, a participar da sabatina da Globo. Já tinha acontecido o do Zema, o do Caiado, do Renan Santos, que também foi muito falada, tinha uma expectativa muito grande para saber como o Renan, que é esse candidato outsider, que nunca tinha participado desses dispositivos de debates, de sabatinas, como ele sairia. Tem uma crítica boa em relação a toda a performance do Renan Santos. E aí agora a gente vai falar do presidente Lula. Ô Murilo, é isso, 15 minutos da entrevista ali da sabatina do comecinho foi para falar do Lulinha, que é um caso que esbarra no presidente Lula, não é um caso do presidente Lula, ele não está sendo investigado, mas sim o filho dele. Mas foi um momento ali que os jornalistas começaram já com uma situação bastante tensa para o presidente Lula. Como que você acha que ele já começou a sabatina, Murilo? A sabatina, a lógica da sabatina no início, forçou o presidente da República a ficar numa postura mais defensiva, né? Mais de 40% do tempo da sabatina foi destinado a temas ligados à corrupção, a denúncias, à suspeição. O presidente teve que se debruçar sobre o caso de seu filho, o Lulinha, do seu ex-chefe de gabinete, o Marcola, e também sobre aliados próximos como o senador Jacques Wagner e também o ex-ministro Carlos Lupe. O Jacques Wagner ligado ao escândalo do Banco Master, na Bahia, e o Lupe à crise e ao escândalo do INSS. O presidente teve que adotar uma postura mais defensiva, mas manteve também uma postura serena e não muito distante do que ele já vinha falando até agora, de dar independência aos órgãos de investigação e punir eventualmente quem tiver culpa, né? Ele tenta se descolar também da crise, assim como ele fez em crises passadas, como o Mensalão, o Petrolão, que abalaram muito a imagem do PT. Mas esse é um tema muito sensível na história do Partido dos Trabalhadores. Lula adotou uma postura mais serena para responder à bancada de entrevistadores, mas, sem dúvida alguma, esse tema da corrupção, da suspeição, principalmente sobre o eleitorado independente, causa muita desconfiança, né? E, pelo menos nessa primeira etapa,
o presidente conseguiu tentar se descolar um pouco, apesar da ligação muito próxima, que é seu filho, o Lulinha, e inevitavelmente essa crise vem para dentro do Palácio do Planalto. Esse é o maior incômodo hoje da campanha governista, porque Lula deixa de falar sobre propostas sobre o governo para ficar dando explicações sobre suspeições que pesam sobre figuras que estavam dentro do Palácio do Planalto, como o seu chefe de gabinete, como o próprio seu filho, que tinha acesso livre ao palácio, e também sobre aliados próximos. Isso causa um incômodo enorme para essa estratégia de reeleição de Lula nessas eleições. Murilo, a gente tem um trechinho da fala do presidente Lula, a gente vai acompanhar agora. Veja, primeiro, Trali, não tem nenhuma acusação. São ilações tiradas de telefonemas. Eu conheço isso muito bem, porque já vivi isso. O que eu tenho dito? Eu não sou do Ministério Público, eu não sou delegado, eu não sou juiz, eu sou presidente da República e pai do Fábio. Se o Fábio cometeu qualquer ilícito, ele terá que pagar como qualquer cidadão brasileiro que cometer ilícito. Eu não vou afastar delegado da Polícia Federal, eu não vou fazer qualquer movimento para que meu filho seja acobertado se ele tiver erro, como outros já fizeram. Ele sabe o que eu passei, sabe o que a minha filha Maria passou, ele sabe que a Marisa morreu por conta da falsa acusação que foi feita na Lava Jato. Portanto, ele tem obrigação de não ter feito erro. Eu estou muito tranquilo com o presidente da República. Tudo que for preciso fazer no âmbito da polícia e da justiça para apurar será dado toda e qualquer garantia. Esse é o comportamento do presidente da República. Não é do pai do Fábio, é do presidente da República, que tem que olhar para 215 milhões de brasileiros em igualdade de condições. Mas, candidato, e as mensagens obtidas pela Polícia Federal no celular dessa lobista Roberta Luxemburgo? Mensagens? Numa das conversas, candidato, ela afirma que seu filho entra em campo quando precisa e que os dois eram uma coisa só. E ela diz, abre aspas, eu sou o Fábio. Numa outra mensagem, ela afirma, eu trabalho a política via palácio. Eu sou boa de costura política. Os brasileiros não merecem algum tipo de explicação mais robusta diante de tudo isso que a Polícia Federal levantou até agora? Trali, você é jornalista e você conhece isso melhor do que ninguém. Eu fui vítima disso na Lava Jato, da maior mentira montada neste país para evitar que eu fosse presidente da República. Eu poderia ter feito qualquer coisa para não prestar depoimento. Eu fiz questão de prestar mais de 20 depoimentos. Fiquei 580 dias na cadeia, porque somente eu sabia a verdade. E eu queria provar que a imprensa estava divulgando coisas mentirosas, que o Moro tinha mentido para a imprensa, que o Deleal tinha mentido para a imprensa. Com meu filho vai acontecer a mesma coisa. Só ele sabe a verdade. Se ele fez erro, ele pagará. Não existe outro jeito. Ele não será protegido por ser meu filho, por ser meu irmão, nada. Sabe? Portanto, ele sabe o que ele tem que fazer. Ele tem que provar a inocência dele. E eu tenho certeza que ele vai ser inocente. Vamos esperar o tempo. Não haverá, da parte da presidência da República, 1 milímetro de movimento para proteger o meu filho. A acusação está feita, a Polícia Federal está investigando, a Polícia Federal está vazando as coisas para a imprensa e eu espero que aconteça o julgamento. Se tiver que vir prestar depoimento, ele vai prestar depoimento, vai participar dos inquéritos. Se ele for culpado, pagará o preço. Se não for, ele será inocentado. Essa foi justamente a primeira resposta do presidente Lula. Foram os 3 primeiros minutos da sabatina, que durou 40 minutos, como dura para todos os candidatos. Depois ainda vieram muitas perguntas. Perguntaram da Roberta Luxinger, especificamente. E aí, Murilo, também depois ficaram bastante tempo perguntando do Marcola. E acho que a diferença ali no tratamento entre o filho do presidente e o Marcola, acho que é interessante também da gente destacar. Em alguns momentos parece que ele tinha uma proximidade maior com o Marcola do que exatamente com o próprio filho. O filho, ele vem com esse discurso que tem que se defender e vai pagar se tiver errado ou não. Mas ele também lembra, em alguns momentos, fala que a Marisa morreu por causa dessa perseguição toda, que foi muito injusta em relação a ele.
e que o filho viu tudo o que aconteceu e que ele não poderia ter errado dessa forma. Se errou, é pior ainda, né? O erro, no caso ali, do filho. E com o Marcola, no começo, assim, até parecia que ele estava defendendo até um pouco mais do que o próprio filho, mas também tentou se distanciar. Mais para frente ele fala de Jacques Wagner também, quando eles entram ali na questão do Daniel Vorcaro, do caso todo ali do Banco Master. São defesas um pouco parecidas para todas essas personalidades, mas me chamou bastante atenção a questão ali do Marcola, porque realmente, no caso do Lulinha, que não é um caso dele, mas o Lulinha era ainda mais colado ao presidente Lula do que o próprio filho, né? O Marcola era o secretário ali de gabinete dele, tinha o celular do presidente Lula, porque o presidente Lula não usa celular, ele tem um celular, mas ele deixava com o Marcola, que deixou o cargo há 3, 4 semanas. Natália, eu também percebi essa diferença de tratamento na abordagem do presidente da República com o Lulinha e com o Marcola. Chama a atenção que essa é a primeira vez que o presidente da República vem a público e fala de forma conjunta do caso, né? Lulinha, Marcola, Jacques Wagner, Carlos Lupe. Até então ele tinha se esquivado nas entrevistas, evitou participar de outras sabatinas, faltou ao debate eleitoral, o primeiro debate eleitoral, e essa sabatina de ontem foi a primeira oportunidade que ele teve de se expressar de forma clara sobre o tema. E em relação ao Marcola, ele até usa a expressão que ficou muito deprimido, né, com toda essa situação, porque era um homem de confiança, né? Inclusive, ele manteve essa relação de confiança com o Marcola desde a prisão, desde quando ele esteve preso em Curitiba. Era uma pessoa de confiança. Inclusive, na entrevista, ele fala, se ele estivesse precisando de dinheiro, ele falasse comigo, que eu ajudaria. E não precisaria recorrer a uma lobista para conseguir alguma coisa, né? Então, houve ali claramente uma quebra de confiança do presidente em relação a uma pessoa que era seu braço direito, cuidava de sua agenda, cuidava de suas coisas pessoais, como o celular, e houve claramente essa quebra de confiança, né? O presidente tenta se descolar dessa crise, mas é algo tão inevitável, tão intrínseco à sua atividade como presidente da República, que fica muito difícil o presidente se eximir de qualquer situação, porque o que virá à tona nas mensagens trocadas entre Marcola e a Roberta Luxinger é que causa uma certa imprevisibilidade à campanha de Lula, né? E também relacionado à Lulinha, né? O que de fato o governo, esse trabalho de lobby feito pela Roberta Luxinger foi eficiente ou não para a liberação de verbas, para conseguir cargos no governo, espaços de poder, né? E esse vazamento a conta-gotas pode, de alguma forma, prejudicar muito a narrativa da campanha de Lula. Eu percebi também uma certa cautela no presidente em fazer também uma defesa enfática, justamente por não saber ainda o que pode vir à tona dessa relação pouco republicana entre seu filho, entre seu ex-chefe de gabinete e essa lobista que claramente estava tentando acesso a espaços de poder para conseguir ganhos, né, de alguma forma. Então, eu percebi também isso, esse certo constrangimento público do presidente da República sobre pessoas de sua alta confiança. A gente tem mais uma sonorinha, que é justamente do momento ali que ele fala sobre o Jacques Wagner, outro amigo de longa data, um personagem extremamente importante para o presidente Lula, histórico. Vamos acompanhar. Aguardar as investigações desse caso, esclarecer de fato o envolvimento dele nesse caso? O Banco Master causou um prejuízo a esse país de 60 bilhões de reais. 60 bilhões, não foi 60 dólares, foi 60 bilhões de reais. Sim. E tem muita gente nesse país envolvido. Até agora não está provado que o Wagner tem relação com o Banco Master. O Wagner tem relação com o Augusto, que na época não era nem do Banco Master.
O que eu não posso admitir para mim e aceitar é que eu possa fazer política vivendo de ilações todo santo dia. Você tem um processo, tem uma apuração, tem uma investigação, as pessoas são inocentes até prova em contrário. As pessoas são inocentes até prova em contrário. Se um dia, Renata, você for acusada, você torce para você ter amigo que acham que você é inocente até provar sua culpa. Mas pedir voto para ele antes das ele é senador da investigações República, ele é senador da República, é candidato à reeleição. É um homem que tem relação comigo há 45 anos, desde o tempo de sindicalista. Eu não posso colocar em dúvida o comportamento e a relação do Wagner comigo por conta de uma eleição. Não posso. E posso dizer, eu tenho consciência que o Wagner é honesto. Tenho consciência. Se ele cometer um desvio, vai acontecer com ele o que vai acontecer com qualquer pessoa. Vai pagar o preço do erro que cometeu. Eu não sou uma pessoa que mudo de calçada quando encontro um amigo que está sendo acusado de alguma coisa, não. Até prova em contrário, todos são inocentes. Candidato, vamos falar de contas públicas. Aí foi bem esse momentinho em que a Renata Vasconcelos, aí sim, muda de rumo para a sabatina, acaba ali aquele momento de entrevista sobre esses casos todos, e aí realmente começa a perguntar sobre as propostas do candidato, não só presidente Lula. Isso é muito interessante também, né, Murilo, da dificuldade de fazer uma sabatina com um presidente. Ele é quem tem a máquina pública. Então, era esperado que os jornalistas perguntassem bastante sobre o governo do presidente Lula e, claro, sobre as polêmicas que acontecem ao longo do governo, como, por exemplo, a farra do INSS, revelada pelo portal Metrópolis, em 2023, quando ainda ninguém falava sobre isso. É claro, né, porque ele é quem tem a máquina pública. Mas tem uma crítica na internet grande de perderam muito tempo falando de um assunto que ele não é o investigado.